versículo 23. Amém? Desde já eu quero agradecer a confiança, porque é confiar, né? Passar o microfone, né? Isso. Eu estava assim, meditando na palavra, Senhor, que confiança. Mas nós sabemos que Deus usa quem Ele quer. Amém? E eu fiquei só pensando, Senhor, eu quero ser Provérbios capítulo 4, versículo 23. Amém. Todos acharam? Digam amém. Quem achou? Vamos ficar em pé? Nós vamos ler. Não, ficar um bom tempo sentado. Amém. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Pode sentar, irmãos. E aí eu queria saber da igreja, como está o seu coração? Eu gostaria que nesta noite nós parássemos, olhássemos para nós mesmos e perguntasse, como está o meu coração? Será que eu tenho guardado o meu coração? O que tem preenchido o meu coração nesses dias, nesse início de ano? Será que a angústia, a decepção, o que é que tem guardado? O que é que tem guardado dentro do seu coração? E aí eu poderia talvez olhar para a igreja e dizer assim, aí vem um sonhador. Aí vem um sonhador. Eu posso olhar para você e dizer, aí vem um sonhador. Lá no livro de Gênesis, quando os irmãos de José olhavam para José e disse, aí vem um sonhador, ele estava com ironia, com deboche. Mas se nós formos pensar do ponto de vista de José, nós vamos entender que ele estava sonhando os sonhos de Deus. Ele estava querendo e vivendo, crendo nos sonhos de Deus. E aí eu gostaria para nós aprofundarmos nisso, de como está o nosso coração. Lemos Lucas, capítulo de Lucas. Como está o seu coração? Em nome de Jesus, nessa noite nós vamos sair daqui respondendo isso e tendo atitudes de mudança. Como está o seu coração? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, e aí eu peço perdão à igreja desde já, porque nós vamos ler um pouquinho, tá? Às vezes ficar só ouvindo leitura é enfadonho. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos, eles eram o que, igreja? Diante de Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele dias de Deus, o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Quem apareceu, igreja? Em pé, à direita do altar, no incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muito regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre do materno.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor e preparar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais seu tempo se cumprirão. E aí eu vou pedir mais paciência, porque nós vamos continuar lendo, porque é importante essa leitura. No 6º mês foi o anjo Gabriel, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde estava, diz: alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relações com homem nenhum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, a qual te nascerá, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Versículo 28. Então disse Maria: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Cansativo, né? Mas vai valer a pena. Vocês prestaram atenção em similaridades? Como é muito parecido uma leitura que nós fizemos e a outra leitura. Parecia que nós estávamos lendo novamente a mesma coisa. E aí eu quero chamar a atenção da igreja para os detalhes. Os detalhes que estão aqui. Porque a primeira narrativa foi anunciando a vinda de João. A segunda narrativa vai anunciar a vinda de Jesus. E numa ordem bastante cronológica. Mas nós vamos observar que é o mesmo escritor, Lucas. Então nós vamos entender que não tem pontos de vista diferentes. Ok? É o mesmo escritor que está escrevendo. Então não é Mateus e não é Lucas que está falando a mesma mensagem. E vamos entender que todos os dois eram bem vistos aos olhos de Deus. Todos os dois. Porque vai dizer no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus. Falando sobre Zacarias. E no versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Então todos dois eram bem vistos aos olhos de Deus. Será que você é bem visto aos olhos de Deus? Amém? O mesmo anjo Gabriel lhe trouxe a mensagem. E qual era essa mensagem? A mesma mensagem. Você vai conceber, ou você vai ser pai. É a mesma mensagem. Eu ia reler aqui, mas não é necessário. Todos os dois não entenderam como aquilo se daria. Zacarias diz assim: turbou-se e apoderou-se dele o temor. Eu disse: como assim? O que é isso? Como é que é possível isso acontecer? E Maria, ela porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Nenhum dos dois entenderam a mensagem de imediato. E o anjo anunciou o nascimento.
E também, dentro dessa mensagem, foi dito que aquele menino tinha uma promessa sobre a vida dele. Tanto João como Jesus tinham uma promessa sobre a vida dele. Vocês estão vendo como é muito igual? Não é parecido? E por isso que eu achei importante nós lermos, para nós comprovarmos isso. Os dois perguntaram como se daria isto. E depois, cada um trouxe uma justificativa, um porquê. Então, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Aí ele disse, pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. E Maria, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois tenho relação com homem nenhum. Mas eu quero chamar a atenção agora para o tom que o anjo respondeu. Como o anjo respondeu. Lembrando que é o mesmo anjo, a mesma mensagem, o mesmo escritor. O anjo respondeu para Zacarias e responde: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegrias. E eis que ficarás mudo e não poderás falar essas coisas. Aconteceram porque não crestes na minha palavra, que o seu tempo há de se cumprir. E a resposta do anjo para Maria, e respondeu-lhe o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti. E aí ele foi trazer uma explicação de como se daria. Aí eu gostaria de chamar a atenção da igreja, por quê? Porque o anjo respondeu com um tom, dizer assim, você agora vai ficar mudo, porque você não creu. Mas não foi a mesma pergunta, irmãos? Não foi a mesma pergunta? Todos os dois não justificaram o porquê da pergunta? E por que o anjo olha para um e diz, você vai ficar mudo, porque você não creu? Aí ele olha para Maria e diz, Maria, vai acontecer assim, o anjo vai lhe envolver e tudo mais. E o que antes que está dentro de ti será do Espírito Santo. Vamos imaginar que o anjo estava de mau humor, quando foi falar com Zacarias, e de repente ele foi e mudou o humor dele para poder falar com Maria. Será que foi isso, igreja? E nós temos nós podemos responder com uma parábola que está em Mateus 25, 14 a 30, que vai dizer o seguinte, aquele que mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. É uma resposta. Mas o que o anjo está trazendo, o que o anjo repreendeu ele foi a incredulidade. Foi a incredulidade dele. Zacarias não acreditou na palavra do anjo. A pergunta de Maria foi de dúvida. E a pergunta de Zacarias foi de incredulidade. Como está o seu coração? Porque, irmãos, será que nós temos hoje, nesses dias, ouvido a voz do anjo? Anjo significa um mensageiro. E eu posso dizer, ouvido a voz dos profetas. E temos crido nessas vozes proféticas. Temos crido que o Senhor realmente quer esse templo levantado, quer esse templo organizado, quer esse piso, quer esse teto, quer esses ar-condicionado. Será que você tem crido que o seu filho é seu e que ele vem para a casa do Senhor, que ele vai se converter? Será que você tem crido? Porque a mensagem foi dada, a palavra já foi dada. Hoje, nessa noite, eu não vou trazer nada novo. Eu venho lhe lembrar do que Deus já tem lhe dito. Mas que a atitude venha a ser diferente. Mas vamos observar mais um pouco os detalhes? Irmãos, quem é Zacarias? Onde é que Zacarias está? Zacarias está, sabe aonde? Aqui, ó. Zacarias está no templo. Ele não está em qualquer lugar. Maria estava em qualquer lugar. Mas Zacarias não. Zacarias estava no templo. Ele estava servindo. Era um sacerdote. Ou seja, ele tinha
liderança. Além de estar servindo, era alguém que exercia uma liderança, exercia uma influência sobre o povo, sobre os demais. Como está o seu coração? E tinha, olha o que é mais interessante. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração, irmãos, foi ele que pediu um filho. O anjo não chegou do nada para ele e disse, você vai ser pai. Ele que pediu um filho. Então, se hoje o Senhor chegar aqui e dizer assim, isso aqui é teu. Aí você vai olhar assim e dizer, não sei, é verdade? Não, mas é uma resposta de oração. O anjo declarou, a tua oração foi ouvida. Eu falei, não, mas é tão difícil aquele homem, cara. Aquele menino é tão difícil. Eita, essa obra é tão grande, é tão cara. Foi a tua oração que foi ouvida. E aí o anjo chegou e declarou, vai acontecer. E Maria não, irmãos. Maria estava para se casar e nunca tinha tido relações sexuais com nenhum outro homem. Então imagine só, irmãos, que Zacarias tinha tudo para crer e não creu. E Maria tinha tudo para não crer e creu. E nesta noite, irmãos, como está o nosso coração? Será que você tem tido tudo para crer e não tem crido? Será que você tem ouvido, nós temos ouvido a mensagem, sabe? O clima é propício, a atmosfera é propícia, a mensagem é dada, mas nós chegamos assim, não consigo crer. Mas nós somos líderes, nós estamos servindo a casa do Senhor. Entenda, eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de um homem que estava em pecado. Eu estou falando de um homem que estava servindo na casa do Senhor. Era alguém que estava na casa do Pai. Eu não estou falando de uma dracma perdida na casa do Pai, que não fazia nada, que estava indo só para bater ponto. Não, eu não estou falando de um filho pródigo que saiu da casa do pai, queria só usufruir das coisas do pai, mas não queria servir ao pai, não queria estar perto do pai. Não, eu estou falando de uma pessoa que está na casa do Senhor, uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que faz missões, mas não acreditou na palavra do anjo dentro do templo. Será que temos, querido? No versículo 13, ele vai falar que esse menino veio. Ou seja, esse menino estava sendo gerado, essa bênção estava sendo gerada. Essa bênção estava sendo gerada no reino espiritual. E o anúncio é que ele estava vindo. Mas a nossa atitude, muitas vezes diz assim, não creio. Eu não creio. E aí eu gostaria de fazer uma separação, uma definição aqui do que é fé e do que é crer. Porque o anjo falou que ele não creu. Ok? Aí se nós formos para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, todo mundo aqui acho que já conhece. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Aí eu fui ver aí no grego, hebraico, no original e tal. Fé vai ser confiar. Quer dizer, eu confio em Yara. Eu confio. Eu acredito na fidelidade de Yara. A Yara me pede R$1.000 emprestado. Para pagar com 3 dias. É porque ela está com cartão lá. E ela só precisa desse 1.000, paga o cartão, e depois, logo em seguida, ela vai receber e vai me devolver o dinheiro. Aí alguém pode chegar para mim e dizer assim, você confia em Yara? Eu digo, confio.
Eu tenho fé em Yara, em outras palavras. Eu tenho fé em Yara. Eu acredito na fidelidade de Yara, na palavra de Yara. Isso é fé. Isso é fé. Agora, quando nós vamos definir o que é crer, qual é o significado de crer, elas são palavras sinônimas, que dá para entender que é o mesmo significado, porém não é um sinônimo exato. Não tem exatamente o mesmo significado. Na verdade, nenhuma palavra é sinônima da outra. Se nós formos para a língua portuguesa, nenhuma palavra é sinônima da outra. Elas têm significados próximos. E alguns são bem próximos, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, crer vai ser confiar, fidelidade, a mesma coisa de fé. Porém, crer é um verbo, indica uma ação. E o significado que é acrescentado na palavra crer vai ser confiar, fidelidade para tal. Ou seja, eu acredito para tal. Eu tenho uma ação. Porque fé é um sentimento. É algo intrínseco, é algo interior. Eu acredito. Eu tenho fé. Eu acredito e remete uma ação. Uma ação de fazer algo. Vou dar outro exemplo, que o povo gosta muito de falar assim. Ele é humilde. Para dizer o quê? Ele é humilde. Para dizer assim, ele é pobre. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque pobre quer dizer que tem falta de algo. E geralmente, significa algo de recurso físico. E quando eu digo que a pessoa é humilde, é que aquela pessoa, ela não se vangloria do que faz, né? Do que tem. Então, pobreza e humildade são coisas diferentes, mas que as pessoas usam como sinônimo, como se fosse a mesma coisa, mas não é, porque pobreza tem a ver com algo externo, fora, e humildade tem a ver com algo interno, dentro. Então, crer tem algo a ver com algo externo. Eu faço, eu tenho uma ação. E fé tem a ver com algo interno. Eu acredito. Eu confio. Eu tenho fidelidade. Tem a ver mais com um sentimento. Por isso que Tiago vai dizer o seguinte. Lá em 2,17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta. O que está falando? Se você tiver só o sentimento e não ter ação, não serve. Então, para que nós possamos entender que o crer que o anjo está falando aqui é um crer de ação. A ação de Zacarias foi contrária à palavra. Ou eu posso dizer que a ação de Zacarias foi omissa, para falar da prévia do congresso, à palavra. Porque se nós cremos que nós fomos chamados para ser missionários, a nossa ação é de fé ou é de crer? Nós temos crido ou nós temos tido fé que o Senhor lhe chamou para pregoar as boas novas? E eu estava... Quando eu fico nervoso, gosto de beber muita água. E aí eu gostaria de voltar novamente dessa questão de Zacarias. Eu faço um curso de pedagogia. E aí todos os anos, só aqui na região do Vale de São Francisco, Juazeiro e Petrolina, tem 30 alunos em Petrolina, 30 alunos aqui. Então, por ano, sai aí da universidade 60 alunos formados em pedagogia. Né, Paula? Paula é formada em pedagogia. E sai 60 alunos. E aí, quando você vai ver esse quadro no país, rapaz, é muita gente que se forma em pedagogia. Aí você lembra assim, depois tem muitas pessoas que saem da universidade e não trabalham na área que se formou. Não é verdade?
Porque não tem vaga. Não tem vaga para tanta gente. E aí eu comecei, e eu sei que eu estou ali por permissão, que surgiu primeiro no coração de Deus. Então eu comecei a me dedicar mais à minha formação. Me dedicar. Aí eu passava manhã, tarde e noite, fazia. Acho que como alguns da igreja sabem, como me dedico à obra, me dedico a fazer, eu estou aqui, faço uma coisa, faço outra, que eu sou apaixonado por isso. A mesma coisa eu fiz na universidade. Eu me dediquei ao máximo, todo tipo de conhecimento, porque eu queria sair da universidade com um diferencial. Entre os 60, eu quero estar entre os top 10. Aqueles que têm algum diferencial no currículo. Não é? Entre os 60. E aí tá me dedicando. Eu estou errado, irmãos, em fazer isso? Sim ou não? Eu não ouvi direito. Sim ou não? Não. É a minha profissão, eu gosto, não estava por obrigação, então estava me dedicando. Aí Deus usou um irmão para falar comigo. E aí o irmão disse assim, entre outras coisas, Deus é mais importante do que a sua faculdade. E aí eu fiquei, irmãos, eu comecei a chorar. Eu chorei muito. Sabe por quê? O que estava me movendo a ficar melhor, a me especializar melhor, não era a confiança em Deus, era o medo. Concorda? Era um medo. Eita, eu vou sair da universidade e não vou trabalhar. Era o medo. Mas quando eu me lembrei que Deus cuidou da viuvinha, quando mais ninguém tinha água para beber, quando eu me lembrei que o Senhor é quem provê, não é eu, não é minhas forças, não é minha intelectualidade, não é o meu querer, mas sim o Senhor. Você crê que Deus é quem provê essa obra? Então não é o meu querer, a minha vontade. Então assim, eu estava com medo, eu falei, Senhor, agora esse medo vai cair por terra. Porque eu confio no Senhor. Eu continuei fazendo outras coisas na universidade para sair de lá entre os top 10, sim. Mas não mais por medo, mas sim porque eu gosto, porque eu quero. Não mais por medo. E aí, irmãos, eu gostaria que nós lêssemos Jó, livro de Jó, capítulo 32, que vai falar de Eliú. Poucas pessoas conhecem Eliú. Nós conhecemos a história de Jó, né? Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ok? Aí veio agora o inimigo diante do Senhor. Vai dizer, ele é fiel porque você dá tudo que ele precisa, ele não sente necessidade de nada. E aí Deus fala, então vá lá, só não toque na vida dele. Aí o inimigo foi lá, tal. Eu quero pular essa parte para nós lermos Jó, capítulo 32. Jó, capítulo 32. Porque houve uma mudança na vida de Jó, não é mesmo? Jó agora, do capítulo 34 em diante, ele agora tem outra postura. E essa postura só foi possível por causa de Eliú. E aí eu quero chamar a atenção que Eliú é um jovem. Jó 32, versículo 1. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Quem eram os 3 homens? Os amigos de Jó, que vieram visitar ele, porque ele ficou enfermo. Também pelo inimigo. Porque era justo aos seus próprios... Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus.
Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenava Jó. Eliú, porém, esperou para falar, porquanto tinha mais idade do que eles. Então vamos imaginar aqui. Eliú chegou lá, chegaram os 4, Jó bem enfermo, acamado e tal. E aí ele falou, ó, Jó, você está nessa situação porque você está em pecado. Ó, você está nessa situação porque Deus está longe, está distante, e não vale ouvir. E aí depois, Eliú ficou lá, só ouvindo, o mais jovem, ele ficou lá, só ouvindo. E Jó se defendendo. Não, eu sou justo, eu sou reto, eu me desvio do mal, eu cuido dos meus filhos. E isso é verdade, porque o próprio Deus deu testemunho sobre a vida de Jó. E aí, agora Eliú se ira, se levanta com ira e fala, ó, Jó, você se justificou tanto. Você é tão bonzinho, você é dizimista, você é ofertante, você cuida da sua família, você vem ao templo, você faz visita. Então assim, por que Deus fez isso com você? As justificativas de Jó foi tanto sobre o que ele é tão justo, que Eliú vai dizer que ele fez com que Deus se tornasse injusto com ele, com a situação que ele estava passando. Como está o seu coração? Será que muitas vezes, irmãos, quando vem uma enfermidade, vem uma tribulação na família, vem aquela situação tão difícil que você olha para os 4 cantos e não vê saída, aí você olha assim para os céus e fala, Senhor, por que comigo? Aí eu lhe pergunto, por que não com você? Sabendo que tudo que sobreveio sobre a vida de Jó foi para o aperfeiçoar, foi para o tornar melhor. Porque Jó até então achava que conhecia Deus na sua plenitude. Aí depois que Eliú fala, Deus agora aparece a Jó e fala, Jó, aonde é que você estava quando eu dei limites ao mar? Deus estava falando, onde é? Deus estava mostrando para Jó a sua humanidade. E estava falando quanto ele é o Todo-Poderoso. Então, se ele faz ou deixar de fazer, ele continua sendo Deus. Mas não é continua sendo Deus, é assim, não, Senhor, mas por que o Senhor não faz? E aí começa a murmúria. Começa a murmúria de se auto-justificar, de se auto-declarar reto, merecedor. E a atitude de Jó muda. Aí sim, Jó agora começa a reconhecer que ele é pó. Ele começa a reconhecer intrinsecamente, não somente por palavras, mas o comportamento, que ele necessitava conhecer um Deus, não só de ouvir falar, mas de experimentar, de estar perto, de estar próximo. Mas que nós venhamos não ser como Zacarias, e não ser como Jó. E lembrando, eu não estou falando de homens que estão lá longe, lá fora. Eu não estou falando de homens incrédulos. Eu estou falando de servos, estou falando de nós. Estamos falando de nós, que estamos aqui na casa do Senhor. E o que fazer, irmãos? Porque realmente, a nossa humanidade, a nossa condição humana, às vezes nos quer impedir de nós crer, de nós ter ação para crer. Imagine que Zacarias olhou para a sua própria condição. Eu tenho até que hora, hein? Zacarias olhou para a sua própria condição e disse, como é possível? Como é possível? Aí se você olhar para Maria, Maria diz assim, como vai se dar?
Veja como a postura, ela é diferente. E por mais que nós venhamos estar recebendo a palavra, nós às vezes olhamos para a palavra, olhamos para a voz profética e dizemos: Senhor, eu não consigo crer, está difícil de acreditar. Eu olho para a palavra, eu olho para a situação e digo: está difícil demais. O que fazer? Gideão, ele teve uma atitude também parecida com a de Maria. Porque o Senhor chegou para ele, Gideão capítulo 6, versículo 11 diante. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. João, que pertencia a Joás, Abiasita, a Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ó, a palavra do anjo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Imagina agora esse anjo chegando para Gideão. Ele agora devia ser fulminado, não era? Se nós formos pensar em Zacarias, ele não acreditou que o Senhor era com ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Ou seja, mais uma vez, a postura parecida com a de Maria foi dizer assim: ó, a situação é essa. Eu sou o menor da casa do meu pai, nós não temos muita força. Como é que vai se dar isso? Como é que vai acontecer isso? E o Senhor lhe disse: porque hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, Gideão tinha muitas dúvidas. Gideão tinha medo da sua vida. A sua humanidade estava indo contra o crer dele. Mas o interessante, irmãos, que o crer dele não foi impedido pela sua humanidade. Então não era apenas fé, era crer. Não era apenas fé, era crer. Ou seja, o Senhor vai trazer essa pessoa, como eu estou orando no meu PGM, o Senhor vai trazer e vai converter essa alma, vai converter essa vida. Está dito na palavra, que é do querer do Senhor que toda alma venha conhecê-lo, venha ser salvo, venha invocar o seu nome. Aí a nossa dúvida, o nosso medo, nossa humanidade não vem nos paralisar, mas que nós vamos perguntar: como? Como? Eu vou conduzir a ele para um PGM, eu vou ter um RD, um RI. Como? Eu vou lá visitar ele todo dia de manhã. Como? Porque vai acontecer. Agora o como. E esse como que nós não podemos parar. Porque para vencer qualquer batalha, é necessário, primeiro, você entender o seu coração. Para vencer qualquer batalha,
Por isso que eu comecei, e eu estou fazendo essa pergunta diversas vezes. Como está o seu coração? Como você se encontra nesta noite? Porque para poder vencer, para poder reinar sobre a situação, primeiro precisa entender como está o seu coração. O que tem reinado? A angústia, a insegurança, a solidão, o que tem reinado? O que está dentro do nosso coração? Porque aí nós tomamos a posição de dizer, eu estou assim. No meio do ano passado, eu tive fortes crises de ansiedade. Muitas. Deu passar, às vezes, o dia todo deitado. Eu não consegui dormir. Eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra, tomei remédio. Só que aí eu fui aos pés da cruz. Dizer, Senhor, sobre o Senhor, pelas tuas pisaduras, eu fui sarado. Quando o Senhor subiu aos céus, levou cativo o cativeiro. Então, eu não creio que eu devo ficar cativo a essa enfermidade. Eu não vou ficar cativo nessa situação. Mas a minha reação, irmãos, era assim. Quando tinha que marcar alguma coisa, alguma reunião, algum estudo, eu já imaginava o seguinte: será que eu vou estar bem nesse dia? Será que eu vou estar bem? E se eu não estiver? Eu gostaria de ser fiel, de ter fidelidade com aquela pessoa, com a minha palavra. E aí venha o medo. Mas o Senhor não, Senhor, me cura. Porque a tua palavra diz isso, me cura, Senhor. E eu comecei a ter ações de quem crê, não só ações de quem tem fé. E aí, indo para uma oração de uma reunião da mocidade com um grupo de intercessão, Deus falou comigo, Deus falou assim, Joel, vai orar por você, por cura. Aí eu, amém, Senhor, eu recebi, eu tive fé. E aí eu cheguei lá, fiquei bem cativo fiquei cativo. E aí disse assim, vamos orar, foi orar pela mocidade. Eu quero chamar Fernando para ficar aqui no meio, representando a mocidade. Aí eu, amém. Porque eu não tinha falado nada para ninguém, irmãos. E aí eu fui lá para o círculo de oração do grupo de intercessão. E aí os irmãos oraram por mim. Amém? Eu estou curado, irmão? Estou curado, irmão. Aí eu lhe digo o seguinte, eu ainda continuei sentindo sintomas? Continuei. E aí eu cheguei para o Senhor e disse, Senhor, o Senhor já me disse que curou. Antes eu orava para Deus me curar. E agora o Senhor me disse que curou. Eu não aceito mais. E aí eu comecei a me programar normalmente, independente se eu podia estar bem ou não estava. E o Senhor fez, irmão, o Senhor é tremendo. Amém? Gideão continuou pedindo provas ao Senhor. Ele agora pediu um orvalho. Ele disse, eu vou colocar um algodão, na terra. Se ele estiver seco, o Senhor é comigo. Se não estiver, o Senhor não está. O Senhor não é com o povo. O primeiro foi com ele. Aí o Senhor não é com o povo. O Senhor vai me livrar, mas vai livrar o povo? A pergunta dele era essa. Aí estava seco. Aí ele disse, não, agora eu vou fazer o contrário. Se estiver úmido e ao redor seco, o Senhor é com o povo. E, irmãos, então assim, ele está nos dando uma estratégia. Quando nos faltar crer, quando a situação que nos está ao redor, nós até tem fé. Nós até tem fé na palavra, na voz profética. Mas quando faltar, quando vier o medo, a angústia, o sentimento de solidão, e faltar atitudes de quem crê, aí vem, Senhor, e aí? Coloca diante do Senhor. Pedir provas ao Senhor. Lembrando que pedir provas ao Senhor não é pedir provas se o Senhor já falou. É pedir provas de como vai fazer. E para nós
concluirmos, que já está avançada a hora, muito se fala em Tomé, né? Que Tomé não acreditou que o Senhor ressuscitou entre os mortos. Mas eu gostaria agora que nós nos colocássemos no lugar de Tomé. Tomé agora tinha perdido o seu mestre. E mais um mestre, um amigo, que 3 anos andando junto, ouvindo o Senhor, já se tornou um amigo. E ele tinha perdido o mestre, tinha perdido um amigo, dentro de uma situação terrível, de ser arrastado, de ser julgado, de ser humilhado. E ele agora não acreditava quando os discípulos disseram, ó, Jesus ressuscitou. Aí Tomé chega, ó, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver as marcas na mão dele. Que nós não vamos chegar nesse nível, irmãos. Mas Tomé nos trouxe também uma lição de nós chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Mas me mostra como eu posso fazer. Me mostra essa situação. Me tira desse lugar, como Abraão, sai dessa tenda, vem para fora. Vem para fora, amplia a visão, me tira desse lugar. Me tira dessa caverna. Ó, sai. Sai daqui. Amplia a visão. O problema não é o medo, a insegurança ou a falta de crer. O problema é nós parar nisso. É nós estagnar no medo. É estagnar na insegurança. E o melhor de tudo, irmãos. João nasceu ou não nasceu? Sim ou não? João nasceu. Zacarias, talvez não. Creu depois. Mas João nasceu. Porque a palavra de Deus, quando ela é dada, ela não volta vazia. Então, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa família e falamos, não creio mais. Mas a palavra do Senhor já foi dada. Então, não vai voltar vazia. Talvez você tenha um parente lá em São Paulo, nem manda um oi. Mas você tem fé que ele vai se converter. Não manda nem um oi. Aí Deus levanta outro profeta. Levanta alguém. Vai lá. Prega o evangelho. Aí você só recebe a notícia. Ó, me converti. Eu creio no Senhor. Então assim, irmãos, que nós venhamos estar querendo ser participante da bênção. Participantes da bênção. Eu tenho fé, mas eu quero participar dessa bênção. Zacarias passou assim um bom tempo, talvez sem acreditar. Então é assim, será que ele estava se alegrando, já desde quando ele saiu do templo, ele já se alegrou assim, dizendo, glória a Deus, eu vou ter um filho. Ele precisou ver primeiro. Para a glória do Senhor Jesus, que nós venhamos até ter medo, mas que nós não vamos parar no medo. E eu lhe pergunto novamente, como está o seu coração? Como está o seu coração? Que nós vamos sair desta noite com uma nova atitude. Independente da angústia, independente do medo, independente da tribulação, independente de qualquer coisa. Que nós vamos dizer assim, Senhor, eu tenho fé e me ensina a crer. Me ensina a ter passos de quem crê. Me ensina a ter passos de quem acredita que o Senhor está lá no final. Está me segurando, está me guiando, como Pedro. Senhor, é o Senhor mesmo? Fé. E acreditou que era fé. Então, manda eu ir ter contigo? Ação, crer. Aí faltou fé e começou a cair. Mas entenda, quando você já sai do barco, dá os primeiros passos, e nessa caminhada, e nesse processo de Deus na sua vida, faltar fé, faltar alguma coisa, não se preocupe. O Deus Emanuel está perto de você. Vai lhe pegar pela mão e vai dizer, venha, continue o caminho.
continua crendo, continua caminhando. Aleluia. Eu não fiz menção dessa palavra, não comentei nem com o diácono Joel, nem com a pastora Lucrécia, nem com o diácono Gilson. Não comentei com ninguém, na verdade. De propósito. Porque eu gostaria de lançar um desafio para a igreja. Oi? Um desafio. Nós estamos falando que nós temos fé de que Deus está neste lugar, que o Senhor separou esse templo para ser adorado, para ser exaltado, para ser manifesto a sua presença. Isso é fé. E aí eu gostaria de propor à igreja crer. Ter ação de fé. Crer. Ainda nós estamos em campanha do ar-condicionado. Era o mês de fevereiro e de março. Você ainda pode entrar? Pode. Pode. Pode entrar sim. E aí lá tem diversos valores. Vocês lembram que eu subi no púlpito e falei do bilhete, que eu falei assim, eu não queria vender, eu queria comprar, eu vou comprar 2. E aí depois veio a campanha do ar-condicionado, eu falei assim, eu não vou entrar. Mas a palavra profética foi, que era, a palavra profética que tinha aqui no altar, era que o Senhor ia trazer prosperidade, é que o Senhor ia fazer provisão. E eu me lembro muito bem que mais adiante, ali a nossa irmã Joana falou que o Senhor ia dar outras condições, não ia tirar nosso próprio custo. O Senhor ia mover. O Senhor nos dá estratégia. Ó, como vai acontecer? Como é que vai se dar? Então, irmãos, que nesta noite ainda, você olhe para aquela lista e fala, Senhor, a palavra foi dada, profética. Eu tenho fé, eu acredito, eu tenho fé. Agora eu quero acreditar. Agora eu quero ter atitude. Coloque o seu nome lá. Faça a atitude de quem crê. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar a pastora Lucrécia.